Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos por poder falar hoje nessa ilustre casa. Em especial, muito obrigado ao vereador David Weasley, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante a apresentação, também do trabalho dele, mas é uma grande honra estar nessa ilustre casa, poder falar aqui com os senhores. Eu agradeço muito o espaço e o tempo que vocês estão me disponibilizando, porque é algo urgente que precisa ser feito o quanto antes. Eu tenho uma apresentação, eu não sei se eles já... Ah, perfeito. Então, o motivo da minha visita hoje, fui convidado pelo David, ele é idealizador de um projeto para a criação de uma Secretaria de Defesa Animal no município de Londrina. E já passou da hora, né? Faz muito tempo que precisa disso. Hoje nós temos uma situação precária em relação à CMTU, que está fazendo um ótimo trabalho, mas é de urbanização e de trânsito. Isso tem que ser separado, né? Nós temos diversas questões que nós precisamos ver. Então, fazer um projeto de lei para criar para centralizar essa demanda é muito importante hoje, né? Eu estou aqui eu estou representando a Associação Brasileira de Bem-Estar Animal, que nós acabamos de fundar. Eu sou o gerente executivo, caso alguém tenha interesse de saber um pouco mais sobre nosso trabalho. Muito obrigado. Sobre nosso trabalho, projetos, então eu fico à disposição dos senhores também depois, para qualquer conversa, se alguém quiser meu currículo também. Meu nome é Stefan, desculpa, eu não me apresentei. Eu sou médico veterinário, não vou ficar com longos currículos aqui, eu acho isso totalmente desnecessário. O importante para a gente é a causa, né? E a gente tem que entender que a Constituição, ela já prevê a vedação à crueldade aos animais. Nós temos uma obrigação moral, obviamente, né? Mas nós temos também uma obrigação do poder público. O poder público, ele é obrigado, né? É competência dos municípios preservar a fauna. Isso, né, da União, dos estados também, mas dos municípios. E a União e os estados, o Distrito Federal, eles são obrigados a legislar, né, sobre caça, pesca, fauna, e os municípios têm que suplementar essa legislação. E nós temos uma grande tradição aqui em Londrina já. Nós temos já uma lei que protege os animais, né? Então, inclusive, tipificando o que é abandonar um animal. Eu acho isso muito importante. Nós temos um problema com a tipificação hoje em dia, e muito já foi resolvido aí pelo vereador David, né? Nós temos aí leis muito importantes, né? Proibido animais trancados em sacada, importantíssimo. Proibido soltar e vender fogos com estampido, algo que não impacta somente, ali tem um cão, mas impacta também a fauna silvestre, impacta pessoas com deficiência, pessoas autistas, impacta toda a sociedade, né? É proibido, mas o que acontece? Continua tendo, continua soltando. Infelizmente, né, não estamos conseguindo impor essa lei que é tão boa e que foi criada, mudando aí nosso código de posturas. E temos também uma coisa que está sendo trabalhada aí pelo vereador David todo dia, que é a questão das correntes, né? Algo, vamos dizer assim, existe uma tradição, né? Existem pessoas que são mais antigas, existem pessoas que não estão fazendo por mal, não veem o mal daquilo, e nós sempre vemos aí o vereador David o quê? Orientando essas pessoas e explicando para elas o porquê, né? As coisas não são mais como eram antigamente, graças a Deus, e os animais precisam agora de um respaldo maior, tá? Vamos separar um pouco em categorias. Nós temos hoje um problema, e esse é o maior problema de saúde pública que nós temos hoje, que são 30 milhões de animais nas ruas. 30 milhões de animais. E esse número só aumenta, né? Inclusive, essa estatística, eu acredito que ela seja até um pouco mais antiga, esse número já deve ter aumentado. Eu não consegui achar estatísticas aqui da cidade especificamente, mas aí nós entramos nas questões das ONGs, né? Algo que o vereador David falou muito bem hoje. Então, esses casos que desmerecem a nossa causa e que tiram o nosso crédito e que prejudicam quem está fazendo um trabalho sério. E isso é muito problemático, né? E o primeiro problema maior, as zoonoses, né? Então, assim, é óbvio que todos deveriam se preocupar com animais, porém, quem não se preocupa como cidadão com os animais deve se preocupar com si mesmo. Porque o problema das zoonoses hoje é um problema de saúde pública sendo negligenciado, né? O artigo 196 da Constituição, ele fala que a saúde, ela é um direito de todos e ela é um dever do poder público.
Então, esse é um problema que está sendo negligenciado no momento, um problema de saúde pública. E o conflito entre esses animais e os animais silvestres. Isso pode levar à caça, né? Então, os gatos, por exemplo, contribuem muito para a extinção de certos animais. Obviamente, não estou falando que tem que exterminar gatos nem nada, mas esse conflito, né, ele gera tanto para um lado quanto para o outro morte dos animais silvestres ou muitas vezes dos animais domésticos, né? E isso é um problema gigantesco também. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aproveitar esse novo decreto que saiu, o decreto 12.439 de 2025, por quê? Porque ele sim visa a descentralização do manejo populacional de cães e gatos erráticos e uma disponibilização de recursos, essa é a parte mais importante. Então, devem ser disponibilizados recursos para que sejam feitas essas campanhas. E, obviamente, nós também deveríamos, que nem, né, o vereador também faz aí com clínicas e tudo, fazer convênios com universidades, com pessoas que estudam, e talvez, né, incluir isso dentro da veterinária, ou ver alguma forma da gente poder castrar esses animais, né, mesmo com todas essas barreiras que nós temos aí, tá? Então, nós temos alguns déficits, né, em relação aos pequenos animais. Então, o combate aos maus tratos é um grande trabalho aí do vereador David. Os animais comunitários é uma questão importante que nós temos que falar também hoje em dia, os direitos desses animais, a proteção a esses animais, né? Pessoal, não quero cachorro aqui, chuta comida, isso não pode. Tá? O incentivo à adoção e à guarda responsável. Obviamente, a capacitação dos profissionais é importantíssima, né? O controle desses animais e a questão dos mutirões de castração, o recolhimento das ONGs, que a gente sabe que é um buraco sem fundo. Infelizmente, essa questão, né, em relação ao combate aos maus tratos, temos exemplos aí que nem o do Bento, né, essa postagem eu tirei, inclusive, do próprio story aí do vereador David, né, e graças a Deus a pessoa não só perdeu a guarda desse animal, como está previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, como também ele está proibido de ter outros animais. Um passo importantíssimo, algo que não acontecia antigamente. Outra coisa que também é muito, muito importante é essa questão das ONGs. Por quê? Como que a gente faz para controlar essa população sem o quê? Sem acumular, né? Quem quiser depois a fonte do livro, então nós temos diversos tipos de acumuladores, né, gente? Então, o cuidador sobrecarregado, o salvador com uma missão e o explorador de animais. E hoje nós vimos um caso de um explorador de animais que, inclusive, né, fazia eutanásia desses animais, alguns de forma cruel, em containers, foram achados em freezer, um horror, uma coisa de filme de terror, né? Então, isso desmerece nossa causa, isso atrapalha o meu trabalho, atrapalha o trabalho do vereador David, né? Então, essa é uma questão, como que nós fazemos isso sem acumular? Isso é parte do nosso projeto, descobrir qual vai ser essa fórmula, porque é uma questão muito, muito difícil, muito complexa. Agora, acumular animais não é a solução, e nós já sabemos disso. Às vezes a gente vê um animal que, se fosse comunitário, podia estar comendo muito bem, e, né, porque pessoas alimentam, não que seja bom ele estar na rua, mas às vezes é melhor do que em certas ONGs que não tem dinheiro para dar comida para os animais, apesar de estar recebendo muito PIX, né? Então, não tem portal de transparência, a gente não sabe o que está sendo feito com o dinheiro, então, isso é uma questão que preocupa, principalmente quem é técnico, né? Quem é médico veterinário, quem é zootecnista, para a gente é uma preocupação muito grande, né? Os animais de interesse zootécnico têm uma parte bem importante também, acho que são 2 pontos, basicamente, que nós temos que abordar. Primeiro, a magnitude, né? Nós temos bilhões de animais de produção hoje no Brasil, e nós temos que cuidar desses animais. E temos algumas questões. Na questão da produção, eu acho que aqui em Londrina não é tanto o que pega. O que vai pegar aqui, obviamente, é atração animal. Então, nós temos aí, está proibido no município, né? Algo horrível, o sofrimento dos animais, o castigo dos animais, não sabem cuidar. Então, isso foi proibido, graças a Deus. E outra questão que eu vejo como muito importante é a fiscalização do transporte de animais vivos, né? Nós vemos muitas vezes ali o porquinho com a pata para fora, isso aí também não pode, porém, cadê a fiscalização? E é aí que a gente precisa dessa secretaria. Os animais silvestres têm 2 pontos que são os mais importantes, tá? O tráfico de animais silvestres, porque isso fomenta diversas outras atividades criminosas, como venda de drogas, produto de furto e roubo, né? Venda de armas, e às vezes tem animal. Eu vi uma reportagem esses dias que eles apreenderam armas, drogas, produtos de roubo e, inclusive, um filhote de jacaré. Estava lá no meio. Então, existe uma sobreposição dessas atividades, infelizmente.
né? E são 38 milhões de animais por ano, né? Movimenta 1,5 bilhões de dólares. É a terceira maior atividade ilegal do mundo, atrás de drogas e armas. Está ligado a outras atividades, como eu falei, né? Os principais são aves, primatas, répteis e anfíbios, pela facilidade de transporte. 90% não chega, então, se você tem 10, um vai chegar vivo, mas para eles tanto faz, porque já é lucro, né? O desequilíbrio, obviamente, ecológico, a perda da biodiversidade, né? E, infelizmente, é considerado um delito de menor potencial ofensivo. Então, ocorre muito o quê? A impunidade, né? E outra coisa que a gente tem que falar, muito importante, é do atropelamento de animais silvestres. Então, isso, uma causa que o vereador David trabalha diariamente, está ali em volta do Parque Arthur Thomas, eu acompanho, e ele tem razão. Eu vou dar uma estatística para vocês agora que vai chocar. Então, por ano, no Brasil, são 475 milhões de animais atropelados. Milhões. 475 milhões. É quase meio bilhão de animais atropelados, né? Então, assim, essa estatística, infelizmente, ela é real, ela é oficial, e nós precisamos fazer alguma coisa, porque isso pode causar também um dano às pessoas, né? Dentro de um atropelamento, às vezes você atropela um cervo, às vezes você atropela algum animal um pouco maior, isso pode causar um prejuízo a você, você pode bater seu carro e se machucar, inclusive, né? Então, existem algumas medidas, e as duas principais que eu vejo, obviamente, no caso ali do Parque Arthur Thomas, um redutor de velocidade, né? Existem passagens de fauna também, viadutos vegetados, existem diversas formas. Porém, vamos falar do caso específico ali do Parque Arthur Thomas. Primeiro, o redutor de velocidade, né? Se você passa também, isso ali no Arthur Thomas, mas tem também ali na frente do Royal Golf, passa muito animal. Na frente, quase do St. James ali, na frente do Royal Park, tem uma travessia de coatis. Eu já passei várias vezes ali, vi coati morto. O pessoal não para, né? Porque o problema, assim, atropelar acontece, é um acidente. Agora, não parar para prestar assistência, ver pelo menos se o animal está morto ou não, isso é um absurdo, né? Que é o que acontece. Então, um redutor de velocidade ali é imprescindível, e não só lá, mas todos esses lugares que a gente vê que, né, quando dá 5 horas da tarde, os animais estão atravessando ali, né, querendo ir para dentro de um condomínio, ou querendo ir do parque para uma casa, para alguma coisa. Então, e montar talvez passagens de fauna. Existem também soluções que não são caras, né? Um redutor de velocidade ali não é uma solução tão cara, né? Uma passagem de fauna, alguma coisa, porque senão eles vão usar o fio, né? O fio elétrico, e aí existe muita eletrocução de animais silvestres. Então, algo importantíssimo que precisa ser tratado, né? E para que eu estou falando tudo isso, né? Não adianta eu chegar aqui e falar, a gente vai criar uma secretaria, vai ter tal pessoa, não. A gente precisa primeiro, porque parece que ninguém acredita no vereador David, né? Então, eu estou vindo aqui para reforçar o que ele fala, e não é para puxar saco, não. É para reforçar, porque é verdade, eu trabalho com isso faz 20 anos, e eu sei do que eu estou falando. E é um problema grave, e é uma cidade que já evoluiu muito, mas tem muito para evoluir. E sem essa secretaria, e sem uma fiscalização efetiva, né? Então, por exemplo, o IBAMA hoje tem força de polícia dentro das suas operações. Obviamente não é uma polícia normal, mas dentro das suas operações, que eu acho que também deveria entrar no âmbito da defesa animal. Por quê? Porque senão há um desgaste, né? Obviamente, quando você vai para o lado criminal, você tem que ter um apoio ali da Polícia Civil, que o vereador também já tem. Mas é muito importante a criação dessa secretaria. Se nós não fizermos isso, os animais vão continuar sofrendo, a demanda ela só cresce, a nossa população cresce, a nossa população de animais cresce. A demanda está crescendo e nós não estamos dando conta, né? Existe a Comissão de Bem-Estar da CMTU, mas não é o ideal. Nós precisamos separar isso, né? Os animais silvestres, hoje é o IAT com a Unifil, também não é o ideal, né? Há momentos, inclusive foi uma denúncia aí do próprio vereador, que tem dia que eles não trabalham. E aí, se tem um animal ali atropelado, alguma coisa... E outra coisa, o que você faz com esses animais? Né? É muito precário você colocar eles ali dentro da clínica. Você precisa de um CETAS, ou de um CETRAS, né? Um centro de triagem e reabilitação desses animais silvestres, para que você possa trabalhar soltura ou procurar um fiel depositário que tenha a capacidade de ficar com um animal que teve uma pata amputada, um animal que não pode ser solto novamente dentro da natureza. Tá, gente? E lembrando que os animais são seres sencientes, né? Os animais, eles sentem, tá? E eu queria fazer um adendo aqui, agradecer ao vereador David.
Agradecer pelo trabalho dele, que é muito sério, porque, assim, de novo, não é puxando o saco, mas nós vemos casos como esse hoje, e aí tem casos que nem o do vereador David, ou o meu também, isso não é para encher minha bola, isso é porque eu gosto, que a gente está endividado por causa disso. Então, tem gente que tem 100 mil reais em dinheiro dentro da casa, e tem gente que está se endividando para pagar isso. E, infelizmente, esses recursos estão indo para o lugar errado, né? E nós precisamos dessa secretaria urgentemente para cuidar disso. Urgentemente. Isso é uma coisa que já passou da hora. E aí, que nem eu falei, né, se a prioridade das pessoas não são os animais, então que seja seu filho, porque a questão da zoonose é grave. Nós estamos aí com uma epidemia de esporotricose em gatos, inclusive o vereador resgatou um gato esses dias aí com sinais claros ali, não sei se foi confirmado, né? Houve um óbito humano por leishmaniose visceral canina, tá, gente? Isso é grave, isso é muito grave, né? Então, nós precisamos combater isso, de qualquer forma, e não é eliminando os animais, inclusive isso é proibido, né? Nós precisamos aí de uma solução, tá, gente? Então, agradecer aí o vereador David, agradecer o tempo de vocês, obviamente, eu quero me colocar à disposição de todos, se quiser meu currículo, se quiser meu contato, se precisar de alguma coisa, eu também presto consultorias através da minha empresa, tudo relacionado a essa parte de proteção e bem-estar animal, em defesa dos animais. E, de novo, queria agradecer muito, senhor presidente, queria agradecer o David, agradecer o cerimonial também, todo mundo foi super gentil comigo, né, super convidativo, me senti super bem-vindo aqui, e agradeço de coração esse espaço que vocês deram e peço que, quando esse projeto de lei para a criação da secretaria vier, que vocês votem sim, e que vocês ajudem os nossos animais a ter uma vida mais digna, que vocês ajudem os nossos animais a ter uma proteção maior, porque é que nem uma criança, que nem uma pessoa com deficiência, eles não conseguem se defender sozinhos, então alguém tem que falar por esses animais, isso tem que ser a gente, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês, gente. Agradecemos ao doutor Stefan pelas belas palavras. Passamos, então, a palavra ao vereador David Weasley, que usará o tempo, então, agora para se pronunciar em nome do Poder Legislativo. Por favor, vereador. Bom, presidente, o Matheus sugeriu até falar do tribunal, mas eu vou falar daqui, porque eu consigo até olhar aqui para o doutor Stefan. Doutor, depois de uma aula dessa, o que eu posso dizer, né? Só te agradecer pelo enriquecimento, né, dentro dessa causa, que não é apenas cão e gato, como muita gente acha que é, né? Inclusive, Brasília precisa entender isso, porque isso vem de cima para baixo. Começa Brasília, depois estadual e depois municipal, né? A gente aqui não tem. Muitas vezes eu sou cobrado na rua, doutor. Ah, mas o vereador não fez isso, não fez aquilo. O presidente sabe. Muitas vezes a gente fica impossibilitado de criar algumas situações. Por quê? Porque são legislações federais, a maioria, algumas via estadual. Então, o que compete, o que tem no nosso município, no nosso quintal, nós estamos tentando fazer. O doutor Stefan apresentou algumas das nossas leis aqui no plenário, que tem dado muito resultado, inclusive uma delas, a lei da corrente, que é uma lei pioneira no Paraná e no Brasil. Outros estados afora estão replicando essa lei. Em São Paulo, o governador Tarcísio já sancionou, em Santa Catarina, em Roraima, tantos outros estados e cidades têm colocado essa lei e tem funcionado muito bem, porque é ali, doutor, que começam os maus tratos. Você é mestre nisso, sabe muito mais do que eu, que o animal ali acorrentado, ele fica estressado, ansioso, os fóruns, né, a questão das condutas de machucado ali, tudo isso faz as fezes no mesmo lugar que ele dorme. Então, quando você solta o animal da corrente, ele quer morder todo mundo, a pessoa depois não entende o porquê. Então, Londrina, doutor, eu vejo que passou da hora, não estou dizendo nem nessa legislatura agora, nesse mandato agora do Thiago Amaral, que é o nosso agora atual prefeito, mas dentre outros que já passaram, espero que o Thiago Amaral possa enxergar que isso é uma urgência dentro da cidade de Londrina. A gente precisa separar hoje, como o próprio doutor falou, Stefan falou, presidente, a causa animal vem sendo gerida pela CMTU de forma bacana, tem feito um trabalho correto na cidade, um trabalho legal, mas é uma equipe enxuta, é uma equipe pequena, é uma equipe que recentemente assumiu uma intervenção muito difícil, inclusive, com mais de 500 animais, fora o que tem de demanda do dia a dia da causa animal para tocar, e a pauta do animal silvestre.
que é do nosso quintal, aqui do nosso vizinho, o Parque Arthur Thomas. Estou aqui batendo nessa tecla, vereador Valdir, desde o início do ano, pedindo o redutor de velocidade, falando, doutor Stefan, do redutor de velocidade, pedindo, Valdir, pedindo, Regis. E a mesma coisa como a gente estivesse gritando e ninguém estivesse escutando, né? Animais que são tratados como objeto, animais que são tratados como saco de lixo, que as pessoas passam por cima e ninguém está nem aí. Então eu espero muito que o Poder Executivo, doutor Stefan, possa enxergar essa situação, que o Poder Executivo, presidente, possa criar realmente uma secretaria da causa animal. Porque, como o doutor falou, a gente precisa separar realmente. Temos tantas outras secretarias, vereador Sidney, por que nós não podemos ter uma secretaria da causa animal em Londrina, a segunda maior cidade do Paraná? Por que isso ainda não foi pensado? Entendeu? Quando é fim de semana, quando aparece um animal silvestre machucado, primeiro, doutor, você não tem quem resgata. Segundo, você não tem para onde levar. Tem que levar lá no parque, lá no Jardim Botânico para a Polícia Ambiental, e muitas vezes a Polícia Ambiental não quer receber. Aí, dia de semana, presidente, tem uma coruja machucada, um urubu, etc. O David tem que pegar lá, colocar numa caixa de transporte e levar no IAT, porque o IAT não tem um órgão responsável, uma equipe e um carro que seja duas pessoas que façam esse resgate. Não tem. É uma vergonha Londrina não ter uma secretaria ainda que envolva tanto o animal domesticado e tanto quanto o animal silvestre. Então espero que não só o prefeito, como o governador, como deputados, todos os vereadores dessa casa possam entender o tamanho, Regis, a magnitude que tem essa causa, a importância que ela traz para a gente. E, doutor, falando de causa animal, eu vivo isso, presidente. A causa animal ela traz um leque, ela abre um leque muito grande, que muitos aqui não entendem, inclusive. Quando eu frequento uma casa, quando eu vou ajudar uma pessoa que tem um animal debilitado, lá tem um idoso que precisa de ajuda, lá tem um acamado que precisa de ajuda, lá tem uma pessoa uma criança com autismo que precisa ser encaminhado para um tratamento, para ajuda. Nós estamos falando sobre hoje aqui o Setembro Amarelo. Então, a causa animal, doutor, ela abre um leque que muita gente não faz questão de enxergar. Entendeu? Então, eu espero muito, de verdade, tá? Quando a gente cobra aqui, a gente cobra de verdade. Quando é feito, a gente dá os parabéns. Ninguém aqui, doutor, está falando de oposição e nem de situação. A gente está falando de coisas corretas. O que é bom para a cidade, o que tem que ser feito, o que é verdadeiro, o que tem que sair do papel. E porque não precisa excluir uma causa, vereador Fu, para ajudar outra. Tem que ter o remédio no posto de saúde, Sidney. Tem que ter não tem que ter filas de atendimento, doutor. No pronto atendimento infantil de 8, 12 horas, não tem que ter, mas também dá para ajudar a causa animal. Você não precisa excluir uma coisa para ajudar a outra. Eu sempre faço questão de usar essa frase. Então, para finalizar, não vou usar todo o meu tempo, presidente. Te agradecer, doutor, de verdade, como o doutor mencionou ali na tribuna, eu também não estou aqui para puxar o teu saco, mas se eu pudesse indicar um secretário para a causa animal, o primeiro nome seria o doutor Stefan. Obrigado pela sua presença, obrigado por enriquecer esse debate, obrigado por explanar um pouquinho sobre a causa animal aqui, e inclusive que muitos aqui, às vezes até eu, não tinha um pouco de conhecimento do que o doutor explanou aqui nesse plenário. Tua presença aqui enriqueceu aqui hoje o nosso dia. Obrigado, doutor, seja sempre bem-vindo e fique à vontade aqui. Obrigado.